Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O capítulo é o 15. Marcos 15. Amém, Jesus. Marcos 15. Isso. Eu quero ler com você a partir do versículo 22. O tema da mensagem é: não desça da cruz. Não desça da cruz. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 22. Eu vou ler aqui no telão com você. E se você está sem a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui conosco. Amém? Você que está em casa também, marque aí na sua Bíblia, leia, confira o que nós estamos expondo aqui, porque certamente o nosso compromisso é com essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica? Olha só, isso é uma expressão de ironia, né? De zombaria, de deboche. É você que disse, né, que ia destruir o santuário e em 3 dias iria reedificá-lo? Olha só. Então agora salve a si mesmo, desce da cruz. Salve a si mesmo, descendo da cruz. Continuando. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Olha só. Já viu isso, querido? Você salvou os outros e a si mesmo pode salvar? Continuando aqui. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Continua aí o deboche. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados, o insultava. Amém? Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Só até aí, querido. Feche seus olhos. Pai, fala conosco aqui, Senhor. Eu sei que há palavras, Deus, que quando ela vem ao nosso coração, ela nos tira, ela quer nos tirar de uma zona confortável. Por isso, Deus, Tu tens liberdade nessa noite para falar de uma maneira que só o Senhor sabe falar, Pai. Me esconda atrás de Ti, Pai, atrás da Tua cruz, para que tão somente o Senhor resplandeça aqui nesse lugar. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo levante do império das trevas, toda arma forjada contra o entendimento dessa palavra. Deus, eu te só 1 milha, mas andar 2. Porque Jesus não quer que a gente faça nada por obrigação, Ele quer que a gente faça algo a mais. Quem crê diz amém. E sabe o que acontece, querido? Todos os dias nós somos desafiados por cruz que carregamos. E a cruz, a cada instante, a gente está enfrentando situações que nos colocam na cruz. No sentido de tomar uma postura cristã, sabe, de reagir segundo a vontade de Deus. E não fazer a vontade da nossa carne ou do nosso próprio coração. É nesse momento que a gente está ali, pregado na cruz, abraçando a cruz até o fim, para que o propósito de Deus seja estabelecido. É nesse momento
Querido, que a gente precisa lutar contra a nossa própria vontade. Nesse momento que nós estamos lutando contra a nossa própria vontade, estamos ali abraçando a cruz, é que essas vozes, desça da cruz, sai daí, desiste. É nesse momento que nós começamos a ouvir essas vozes. É no momento em que você tem que tomar uma decisão, em ficar com a vontade de Deus, em viver o que Deus determinou, em viver o propósito do Senhor, ou abraçar a minha vontade. É nesse momento que a gente escuta as vozes dizendo: desce da cruz. Aí eu quero te perguntar mais uma vez: se Jesus tivesse descido da cruz, ele teria desistido do propósito de Deus, que é que ele abraçasse a cruz até o fim, padecesse essa morte terrível, mas que no final Jesus o concederia a vitória. O grande problema em ouvir as vozes dizendo: desce da cruz, é que nesse momento a gente é tentado a descer. Nesse momento a gente é tentado a descer. Eu queria fluir aqui em 3 coisas que estão constantemente tentando nos fazer desistir da cruz. E eu quero que você lembre uma coisa: desistir da cruz é desistir da vontade e do propósito estabelecido por Deus. Quem crê diz amém. Amém? Então olha só, o que está te crucificando? A primeira coisa é o medo. O medo tem gritado para muitas pessoas: desce da cruz. O medo que domina. Em certa medida, querido, o medo é bom, em certa medida, porque o medo nos torna dependentes de Deus. Em certa medida, nós precisamos ter um pouco de medo, para que a gente não se sinta muito capaz a ponto de não mais depender de Deus. Mas o medo que eu estou tratando aqui é aquele medo que controla, é aquele medo que determina o que vamos fazer, é aquele medo que nos paralisa. E olha só, Jesus, ele estava sozinho ali naquela cruz, sozinho. A Bíblia diz que os seus discípulos o deixaram, alguns o olhavam de longe. Presta atenção nisso, imagina só. E a multidão que estava perto dele, as pessoas que estavam perto dele, só zombavam dele. Olha só que situação terrível, irmão. Quem está andando com você, quem você está investindo, às vezes acontece isso na nossa vida. Nós estamos investindo em alguém, estamos caminhando com alguém, de repente alguém vai embora. Isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava ali naquela cruz desse jeito. As pessoas que ele investiu, que ele dedicou, ministrou, suportou, ensinou, cuidou, o que aconteceu? Foram embora, por medo. Foram embora. Um amigo meu uma vez falou assim: pastor Renan, muita gente crucifica Pedro porque ele negou Jesus. Só que eu acho que se eu estivesse lá, eu tinha feito a mesma coisa. Eu falei assim: querido, se eu também estivesse lá, ou qualquer um de nós faríamos a mesma coisa. E ele falou assim: pastor, porque vê o quanto que Jesus apanhou, o quanto que Jesus suportou aquela dor, e ainda alguém chegar e falar assim: você estava com ele, ou seja, você também merece aí. Como é que seria a nossa atitude? Por muito menos a gente já nega. Eu falei: então, querido, porque ele veio me contar isso achando que era um grande problema. Eu falei: não, isso só mostra para você o quanto que de nós mesmos não pode esperar nada bom.
mas do Senhor Ele está nos aperfeiçoando, e Ele está operando na nossa vida. É por isso que é a graça do Senhor que nos envolve, a graça do Senhor que nos envolve. Agora, presta atenção, querido. Jesus estava sozinho ali naquela cruz, e a Bíblia diz que Ele clamou a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que há algumas interpretações para essa frase, mas eu me lembro de um sermão do pastor João Ribe Palharim, o mestre das ilustrações, né, o pregador do telhado, né, quem já morou em BH e ouviu a rádio, lembra disso. E ele, uma vez contando uma ilustração sobre a cruz, ele diz que nesse momento aqui que Jesus ele está ali e ele grita, né, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, era o momento em que Jesus estava, sendo imputado sobre Ele todos os pecados da humanidade. Presta atenção, querido. Estava sendo imputado sobre Cristo todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro. Desde o pecado do Éden, até o pecado da última pessoa que viverá nessa terra, estava sendo colocado sobre os ombros de Jesus. E naquele momento, Jesus, ele se sentiu ali sozinho. Por isso ele gritou: lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque, querido, pecado faz separação. Não que Jesus foi separado, mas Jesus, ele também era 100% homem. E talvez essa humanidade de Jesus, ela gritou, ela veio para fora, porque ele não queria se ver longe de Deus. Eu faço uma conexão com o Salmo 51, quando Davi pecou, e Davi estava ali fazendo uma oração de arrependimento. A gente estudou isso essa semana na célula. E aí ele orou e disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. E sabe, querido, o medo, ele tem tentado nos dominar. Mas Jesus, naquele momento, ele nos ensinou uma coisa. Ele não desceu da cruz, ele venceu o medo. Você diz amém por isso? Ainda ouvindo o tempo todo: desce da cruz. Ainda a sua alma gritando: desce da cruz. Está doendo, sofrimento. Ele não desceu da cruz, ele foi até o final. A Bíblia fala muito sobre perseverança. A Bíblia fala muito sobre continuar crendo, sobre suportar. Eu costumo dizer aqui, querido, que a nossa fé, ela não é uma fé apenas para conquistar. A nossa fé é uma fé para suportar, porque para conquistar, Jesus já conquistou por nós na cruz. Aleluia! O que ele não conquistou na cruz por nós? Mas naquele momento, Jesus venceu o medo. Por quê? Quando é que alguém vence o medo? Quando você decide obedecer a Deus. E por que Jesus venceu? Porque ele foi fiel e ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele ressuscitaria. Está entendendo, querido? Quando é que nós vencemos o medo? Quando a gente continua fiel a Deus, abraça a cruz, permanece no propósito, porque sabe que o melhor ainda está por vir na nossa vida. Que essa leve e momentânea tribulação não é nada se comparada ao peso da glória, ao que está por vir, ao kadosh de Deus. Quem crê diz amém por isso. Está entendendo, querido? Como você vai vencer o medo? É fixando os olhos naquilo que não se vê. Por que temos medo? Porque olhamos para a circunstância, porque olhamos para as coisas que parecem ser difíceis. Por que temos medo? Porque achamos que não vamos conseguir.
Mas quando olhamos para o propósito de Deus, quando somos capazes de transpor a circunstância e olhar para aquele que está além da circunstância, olhar para aquele que não é movido pela circunstância, aí, querido, o amor de Deus nos envolve. E a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 4, 18, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quem crê nisso? O medo, ele é uma coisa ameaçadora, mas o medo, ele se baseia na incerteza. Na incerteza. E esse medo controlador, esse medo manipulador, esse medo que paralisa, é um medo que provém da incerteza. Mas é a coragem de abraçar a cruz, a obediência de continuar crendo no propósito de Deus, de ter esperança, ela se baseia na fé. E é por isso que Jesus disse, o meu justo, ele viverá pela fé. É pela fé que nós ultrapassamos o medo. É pela fé que nós vencemos as circunstâncias, ainda que elas sejam muito difíceis. Para vencer o medo, você precisa se fortalecer no amor de Deus. No amor de Deus. Quando você é envolvido no amor de Deus, e somente através do amor de Deus, é que a gente vai conseguir continuar levando a cruz, sem deixar ser vencido pelo medo. Jesus havia dito e relatado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que Jesus não desceu da cruz? Porque Jesus estava baseado no amor de Deus. Ele já me deu para a cruz. Eu já fui enviado para a cruz. O meu destino é a cruz. E eu vou abraçar a cruz. Vai doer. Vai doer. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi chicoteado, foi zombado. Mas ele suportou até o fim, porque ele estava alicerçado, ele estava amparado, ele estava fortalecido no amor de Deus. Irmão, você quer vencer o medo na sua vida? Você quer vencer o medo? Talvez você esteja com medo de ficar sozinho na cruz. Talvez você esteja com medo. Outro dia lá na célula, a gente estava compartilhando e Deus nos moveu a dar testemunhos da nossa caminhada com Deus. E lá na minha célula tem gente que é crente desde quando nasceu, tem gente que é crente há pouco tempo, tem gente que já é da igreja, né, é fundador de igreja, e por aí vai. Mas aí o que mais chamou a nossa atenção foi porque uma jovem deu um testemunho, sabe? E ela disse assim: olha, pastor, quando eu entreguei minha vida para Jesus, nos primeiros meses eu tive muita dúvida, porque eu fui muito abandonada. Os meus amigos me abandonaram. E eu era uma pessoa que era rodeada de amigos. E eles foram todos embora. Aí, irmão, por isso que é bom a célula, sabe por quê? Porque Deus usa os improváveis. Uma irmã que eu nunca ouvi a voz dela assim na célula. Ela levantou assim: deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te dar uma nova família, Deus vai te dar novos amigos, eles vão querer ir na sua festa. Irmão, foi tão profético aquilo, que assim, a célula ficou naquilo ali. Está entendendo? Talvez o medo da gente abraçar a cruz e continuar nela, abraçar o propósito de Deus e continuar firmado nele, é o medo de ficar sozinho. É o medo de não ter ninguém por nós. É o medo de não ter ninguém que se compadeça. Ainda mais quando alguém grita: desce daí. Ainda mais quando alguém diz: deixa de lado isso. Isso não compensa. Mas é nesse momento que o amor de Deus deve crescer na sua vida. O seu entendimento pelo amor de Deus, ele deve crescer na sua vida.
porque aí todo medo se vai. Todo medo se vai. A gente cantou aqui, ó, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Uma vez que essa estrela brilhou na nossa vida, querido, tudo aquilo que é trevas foi dissipado. Em nome de Jesus, você crê nisso? Diz amém. Você está com medo de ficar sozinho na cruz? O amor de Deus, Ele te fortalece para levar a sua cruz. O amor de Deus, Ele te fortalece para que você continue levando a sua cruz. A segunda coisa aqui é a raiva. A raiva. Todas as afrontas que foram dirigidas a Jesus, elas eram tão injustas, que Jesus poderia ter se levantado para se defender. Todas as afrontas. E querido, principalmente vindo de pessoas que conheciam toda a lei e os profetas. Vindo de pessoas que sabia, tinha certeza que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o ungido de Deus para salvar e libertar o mundo. Mas ignoraram isso, porque não estavam de acordo com a sua vontade e a sua expectativa. Jesus poderia ter se defendido, Jesus poderia ter reagido, mas naquele momento, Jesus, Ele decidiu ter misericórdia pelos pecadores que estavam o crucificando. Sabe, às vezes a ira e a raiva, ela toma conta do nosso coração. E isso é terrível, porque isso é uma obra da carne. O contrário da raiva é a paciência. Paciência. E lá em Gálatas 5, quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito que deve ser desenvolvido na vida de cada cristão, a paciência está lá. Naquele momento, querido, Jesus teve que ter paciência. Sabe, quando alguém te insulta, como que você fica? Quando alguém comete uma justiça contra você, como é que você fica? A gente não é tomado assim por uma ira interna. E o desafio é não deixar que ela venha para fora. É ou não é? Não é? Quando alguém te insulta, quando alguém fala mal de você, quando alguém calunia você, difama você, levanta um falso contra você, quando alguém comete uma injustiça com você, fala o que não é verdade, como é que a gente fica, irmão? A gente quer responder logo. A gente quer partir para a briga e às vezes a gente quer justificar o motivo. Por que a gente falou que não devia? Por que a gente deixou ser controlado pela ira? Não é assim. As pessoas estão muito reativas. Você quer ver uma coisa? Vai para a internet. Você vê briga atrás da outra, uma atrás da outra. Briga mesmo, irmão. Coisa assim de assustar a gente. Brigas e mais brigas. Só que a ira e a raiva é algo que não pode estar presente no coração de alguém que está abraçando a cruz. Não pode fazer parte de alguém que decidiu viver o propósito de Deus. Não pode nos dominar. E naquele momento, Jesus, Ele teve misericórdia pelos pecadores. A misericórdia de Jesus pelos pecadores foi mais forte. E Ele permaneceu ali na cruz por 6 horas de dor, de sofrimento, até chegar o momento, o ápice, que Ele se entregou à humanidade, para salvar a humanidade. Olha o que Jesus suportou, irmão. Olha o que Jesus suportou. O problema é que a raiva, ela é cega. A raiva, querido, é ela que precede, antecede as piores desgraças da humanidade. Toda guerra começou por um acesso de raiva. Toda confusão, gritaria, briga, começou porque alguém deixou ser controlado pela ira. Então, muitos estão perdendo o que estão construindo na sua vida, por quê? Por causa da raiva. Alguém já viu alguma pessoa aqui que saiu do controle?
Alguém já viu? Já viu uma história de alguém que era uma pessoa boa, aquela pessoa que você falava assim, nó fulano, hein? Para ser melhor é só Jesus. E de repente alguém vai lá e comete uma injustiça com ele, ele pega uma arma e mata a pessoa. Alguém já viu isso aqui? Porque naquele momento ele deixou esse sentimento controlá-lo. Ou foi lá e quebrou tudo. Uma vez fui chamado na casa de um casal para tentar pacificar uma briga. E querido, o pastor de vez em quando tem que andar com os extintores assim, ó, bem grande, para apagar alguns incêndios, né? E aí me ligaram 1h30 da manhã e eu vesti a roupa e fui lá nessa casa. Cheguei lá, o rapaz tinha quebrado a casa inteira. Quebrou o guarda-roupa, quebrou a televisão, pegou o sofá, revirou, pegou as coisas que estavam na mesa, jogou tudo no chão. Pegou as panelas que estavam no armário assim, as louças, fez assim, ó, igual coisa de filme, é coisa de filme isso aí. Jogou tudo no chão. Aí como se não bastasse, ele deu um bicudo assim na porta, que era de vidro, quebrou, cortou a perna. Foi lá fora, pegou pedra, tacou no carro. E aí depois de algumas horas de conversa, isso deu polícia, delegacia, o pastor está lá, tentando pacificar as coisas. Irmão, é assim mesmo, se prepare. E aí depois de tudo isso, ele estava lá sentado e falou assim, o que eu fiz? A minha televisão eu estou pagando, o carro nem meu não é. Eu vou ter que comprar tudo de novo, pastor. Irmão, se a gente deixa esse sentimento controlar a nossa vida, a gente começa a destruir o que construímos. Isso não pode acompanhar um homem de Deus. Isso não pode dominar uma mulher de Deus. Momentos difíceis todos nós temos. Todos nós podemos enfrentar. Mas nós devemos abraçar a cruz. Se isso está acontecendo na sua vida, você está descendo a cruz. Você está descendo da cruz. E descer da cruz é desistir do propósito de Deus. Sabe o que eu imaginei? Eu fiquei pensando no testemunho que aquele casal deu a respeito de Cristo. Porque eles eram um casal da igreja. E foi assim, um alvoroço na rua, irmão. Imagina. Eu fiquei imaginando o testemunho. Eu fiquei imaginando no outro dia. Você viu o que aconteceu na casa dos crentes? Sabe, hoje lá em casa, a gente estava assistindo o jogo, é claro, irmão. Estava assistindo o jogo. E aí, como a gente sabia que o jogo ia atrapalhar a gente para vir para o culto e não podia acontecer isso, aí eu fui tomar banho mais cedo e fiquei lá. Com um pouco meus filhos estão gritando. Coisa assim que eu tenho que estar muito empolgado para fazer, que eu não faço. Eu fui criado em casa sem grito. Foi ou não foi, Cris? Nós somos criados, a nossa família, sem gritaria. Eu me lembro uma vez que eu e a minha irmã começou a brigar e a minha irmã pegou um copo assim de café com leite e farinha de beiju. Alguém gosta disso? E ela tacou assim nas minhas costas. E eu peguei e revidei, porque eu também estava comendo. Isso é comida de criança, irmão. E eu taquei nela. E foi uma gritaria. Minha mãe estava conversando lá na esquina com vizinhos. Ela falou assim, até mais, tchau. Depois da conversa, e ela foi. Ela chegou no primeiro andar da nossa casa, pegou uma correia, foi lá e deu um couro em mim e outro na minha irmã. Sem procurar saber o que a gente tinha feito. Só pela gritaria. Está entendendo? Então a gente foi criado sem grito, irmão. Aí eu estava lá no quarto, preparando para tomar banho, e estava no banheiro já, e os meninos gritando. Só que aí o que eu fiz? Ao invés de ir lá e falar assim, fica quieto por favor, cala a boca, né? Eu gritei também, oh! Rebeca! Emanuel! Sem grito! Está entendendo, querido? Desci da cruz. E aí eu estava lá, eu me lembrei, eu falei, gente, espera aí, como é que eu vou falar com eles sem grito, gritando? Está entendendo? Irmão, eu fico imaginando o testemunho dessa família.
fiquei imaginando isso. E eu aconselhei eles na delegacia: vocês vão voltar, tomara que vocês não fiquem presos, porque vocês deviam ficar presos mesmo, mas vocês vão voltar e vocês vão pedir perdão para os seus vizinhos, que eles não merecem isso. Ah, não, pastor, não. Eu falei: vai fazer sim, que eu vou perguntar para eles. Eu não sei se fiz. Mas sabe, querido, a gente precisa entender, a raiva é cega, e para vencer isso é preciso buscar a paciência, que é o fruto do Espírito. Somente Deus pode aplacar a ira de um coração ofendido. Lá em Efésios 4, 26, a Bíblia fala assim: olha, que a gente deve acalmar a ira antes que o sol se ponha, e antes do problema crescer ainda mais. Está entendendo isso? Todo o tempo, querido, a gente é tirado da nossa calmaria, todo tempo, toda hora. Mas é aí que a gente precisa abraçar a cruz. É aí que a gente precisa continuar carregando a cruz. Muitas pessoas até carregam a cruz, mas não têm paciência de esperar o tempo suficiente. Tudo nessa vida é muito passageiro, e problemas passam com o tempo. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O problema é que no momento que a gente se deixa controlar por sentimentos pecaminosos da carne, sabe o que acontece? A gente começa a fazer coisas que a gente não faria estando na presença de Deus. Então, meu querido, é importante você lembrar da paciência que Jesus teve na cruz. É importante você voltar e ouvir as palavras de Jesus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a minha oração é que essa palavra desperte você, e que essa palavra ela possa falar ao seu coração. Não deixe a raiva tomar conta de você, porque raiva acumulada ela vira uma raiz de amargura. Hebreus 12, 14, 15 fala isso. E ela perturba pessoas. A raiz de amargura ela perturba. A raiz de amargura ela contamina outros. Eu quero te fazer uma pergunta: você é uma pessoa que se ira facilmente? Ou você é uma pessoa que tem buscado a paciência? Você é uma pessoa que se ira facilmente e desce da cruz? Ou você, ainda que seja difícil, você clama e diz: Senhor, não me deixe. Eu quero continuar abraçando a cruz, que eu não quero ser a vergonha da cruz. Em nome de Jesus, querido. É a terceira e última coisa que tem gritado para a gente: desce da cruz, abandona a cruz, deixa Jesus, deixa o propósito de Deus. Sabe o que é? É o orgulho. É o orgulho. Jesus, ele sendo o Deus encarnado, ele viu uma multidão de criaturas pecadoras condenando ele. Ele poderia talvez pensar que ele não merecesse aquilo, e não merecia. O Deus santo, que não tem pecado, sendo crucificado, vivendo a pior morte, a mais humilhante, por pessoas pecadoras, ele não merecia aquilo. Ele viu aquilo, mas o Senhor, se ele não tivesse continuado humilde, se ele não tivesse focado na vontade do seu Deus e Pai, se ele não tivesse continuado com seu coração humilde, querido, certamente ele teria descido da cruz. Se as afrontas, se as injustiças tomasse conta do coração dele, ele teria descido da cruz. Mas não, ele não deixou isso, ele não acalentou isso no seu coração. Ele não deixou com que essas injustiças, afrontas, zombarias tomasse conta do seu coração. Pelo contrário, ele se apresentou ainda mais humilde. Ele, com o coração humilde, ele orava por aqueles que estavam crucificando. Jesus Cristo, irmão, ele quis morrer pelos pecadores para perdoá-los. Você diz amém por isso? Então eu queria te fazer aqui uma pergunta.
Como é que você tem reagido às afrontas? Como é que você tem reagido às zombarias? Como que é? Você tem pagado mal com o mal ou você tem feito diferente? Porque todas as vezes que você sai do propósito de Deus, sai da palavra de Deus e faz aquilo que Ele não aprova, você está descendo a cruz. Então eu quero te dizer, não desça da cruz. Não desça da cruz. O orgulho, querido, muitas vezes ele se disfarça de uma autopiedade, de uma falsa modéstia. Muitas vezes ele se disfarça disso. Mas o que na verdade se encontra é um sentimento de obstinação, arrogância, soberba. São coisas próprias do próprio Satanás, aquele que quis ser igual a Deus. Onde o diabo estiver, querido, sempre haverá uma vontade de aparecer e mostrar que é melhor que os outros. Jesus estava ali, Ele era santo, Ele era o próprio Deus, Ele tinha poder para todas as coisas. Mas naquele momento, querido, Ele se fez humilde. Ele já era humilde e Ele continuou sendo humilde. A Bíblia diz que Ele se humilhou, tomou a forma de servo, e na cruz do Calvário, diante de tanta afronta, injustiça, zombaria, Ele não desistiu, mas Ele abraçou até o fim. O Senhor está falando conosco hoje que é tempo da gente continuar até o fim. É tempo da gente abraçar a cruz até o fim. Para isso Ele quer tratar em nós todo o orgulho, toda a altivez. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração que está por inteiro na presença dEle, um coração que está contrito. A Bíblia diz isso. Mas ela diz que o que Ele rejeita é o soberbo. É aquele que acha que não precisa aprender mais nada. É aquele que acha que ninguém mais pode ensiná-lo mais nada. Às vezes nós nos comportamos assim, irmão. Às vezes nós nos comportamos assim. Às vezes a gente até aparenta que não. Por quê? Porque o orgulho vem disfarçado de autopiedade e de uma falsa modéstia. Mas talvez dentro de nós, e é isso que Deus está preocupado, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A nossa dificuldade de nos submeter a uma autoridade, a uma liderança, a um pastoreio, é porque o orgulho está muito grande dentro de nós. Porque ele já tomou conta de nós e a gente está se tornando independente. É por isso, querido, que a congregação dos santos é o melhor lugar para tratar as nossas dificuldades. É por isso que nós abrimos o culto aqui, o Nicásio abriu o culto, convidando você para se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque é com esse coração humilde que a gente continua na cruz. E a gente abraça o propósito de Deus até o fim. Mas se a soberba, se o orgulho toma conta do nosso coração, a gente desceu da cruz. Sabe? Agora eu queria convidar você a prestar atenção o que aconteceu pós-crucificação. O que aconteceu? Ressurreição. O que te espera depois de abraçar a cruz até o fim? Ressurreição. É isso que te espera. Ressurreição. A Bíblia diz que Deus o Pai o exaltou e colocou o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está entendendo? Aqueles que estavam zombando, aqueles que estavam escarnecendo dele, ou aqueles que fazem isso. Hoje pela manhã um irmão contou um testemunho aqui de alguém que escarnecia de Cristo, alguém que debochava de Cristo, porque é alguém que não está na cruz, é alguém que não quer a cruz, é alguém que não quer suportar a dor da cruz. Depois disso tudo, querido, o que aconteceu? Jesus Cristo, Ele ressuscitou. São muitas as situações que tentam nos fazer descer da cruz, nos fazer desistir da cruz.
E o mundo está fazendo cada vez convites mais atrativos. O mundo tem nos convidado cada vez mais de uma forma sutil, parecida com a cruz. Uma vez eu preguei um sermão para o jovem e o tema do sermão era a cruz de borracha. Sabe? Jovem gosta dessas coisas, né? E eu falei de uma falsa cruz. Eu falei de um falso evangelho. A falsa cruz te leva a um falso evangelho te leva a um falso Deus te leva a uma falsa salvação, e a falsa salvação te leva a uma vida que não é eterna, uma vida falsa. Deu para entender? Abraçar a cruz, querido, é abraçar o propósito de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem tentado deixar a sua cruz? Você tem sido tentado a deixar a sua cruz? Você tem sido tentado? Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Romanos 6:8 diz: se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Feche seus olhos. Olhe um pouco para dentro de você agora. Quero te fazer uma pergunta. Você ainda está na cruz? Você ainda está na cruz? Você ainda está na cruz? Lembra, a cruz é o propósito de Deus. A cruz era o propósito para Jesus. A cruz era um processo doloroso, humilhante, mas a cruz é o que antecedia a ela estar vazia. Você só pode deixar a cruz, irmão, quando Ele tirar você da cruz e Ele te ressuscitar para uma nova vida. Enquanto isso, eu quero carregar a minha cruz. Feche os seus olhos, meninos vão adorar a Deus. Eu queria que você tivesse um tempo agora, alguns minutos, para você falar com Deus. E diante de todos esses questionamentos aqui, essas perguntas, para você refletir, e eu também, eu quero te fazer uma pergunta: você quer voltar a carregar a sua cruz? Você quer voltar ao propósito de Deus? Você quer voltar ao propósito de Deus? Feche os seus olhos. Vamos adorar Ele nessa noite. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caia no chão, mas Ele não reclamou, mas Ele não reclamou, Ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh.
alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, sim, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e todos reconheceram, e todos tiveram que reconhecer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e você também é. E você também é. Então não desça da cruz, querido. Não desça da cruz. A Bíblia diz que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo aconteceu ali, tamanho terremoto, tudo ficou escuro, nublado. Mas aqueles mesmos que zombavam dele, aqueles mesmos que o crucificaram, disseram: verdadeiramente ele era Filho de Deus. Permaneça na sua cruz, porque o que vem depois da cruz, sabe o que é? É a ressurreição. E semelhante a Jesus, um dia nós também iremos reinar com Ele. Então, querido, não abandone o propósito de Deus, não abandone a vontade de Deus. Abrace ela até o fim, porque o fim vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você pode glorificar o nome dele nessa noite. Se tem línguas aí, se tem línguas, adore a Ele com línguas. Se tem palavras de louvor e adoração, adore o nome dele. Ele está vivo, Ele não está morto. Ele não abandonou a cruz, Ele não deixou a cruz, Ele abraçou até o fim. E nós também vamos até o fim. Sim, vai valer a pena, Senhor. Vale a pena todos os dias viver, morrer para Ti. Oh, galabaçou, chega lababaçou. E eis que o véu se rasgou, declara isso. A terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele. Você pode aplaudir o nome dele. Aplauda bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nosso culto está terminando, mas eu não posso sair daqui sem antes fazer um convite para você. Você que está aqui, que talvez desceu da cruz. Você que está aqui, que talvez deixou a cruz, abraçou sua vontade, mas hoje entendeu: eu quero voltar para lá, para a vontade de Deus. A cruz aqui é a simbólica, porque é a vontade de Deus. Aonde você está, quer voltar para Jesus? Ou quer entregar a sua vida para Ele? Talvez você estava longe da comunhão dos santos, da igreja, quer voltar hoje. Aonde você está? Levanta sua mão.
Alguém quer ir ao seu encontro, abraçar você. Talvez você está aqui e você quer fazer um concerto com o Senhor. Um concerto. Talvez você está aqui e quer fazer um concerto com o Senhor. Eu quero desafiar você. Levanta a sua mão. Ou sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ainda que seja, olha, será que eu consigo, pastor? É constrangedor. Vergonha, dor. Não, justo eu que já fui tão usado por Deus. Justo eu que tenho grande ministério, mas deixei a cruz. Não, o que eles vão pensar? Jesus não se importou com isso, por isso ele venceu. Aonde você está que quer voltar para a casa do Pai? Aonde você está que quer entregar sua vida para Jesus? Aonde você está que quer recomeçar outra vez? Aonde você está? Se você não quer se manifestar nessa noite, hoje mesmo você pode fazer isso com o Senhor. Porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está com você, Ele está na tua casa. E você pode invocar o nome dEle enquanto se pode achar e buscá-lo enquanto Ele ainda está perto. Coloca a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todos sempre. E quem crê diz amém. Aplauda Ele mais uma vez. Vá na paz, vai no amor do Senhor. Ótima semana para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, de comentar. E se você quiser falar conosco, está passando no seu vídeo aí um contato. Nós queremos orar por você, queremos te conhecer. Que Deus te abençoe, uma ótima noite. Um abraço, beijo no seu coração.